Olá, galerinha do nono ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades, é claro. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 10 e ela tem como objeto de conhecimento corporações e organismos internacionais. Detalhamento desse objeto de conhecimento. NAFTA e a hegemonia dos Estados Unidos frente ao continente americano. ALCA, tentativa de integrar o continente americano. Mercosul, Mercado Comum do Sul, integrando as economias sul-americanas. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, bem como do seu detalhamento, a gente vai dar início à nossa aula. Bem, nesta aula nós vamos falar de dois importantes blocos econômicos, certo? O NAFTA, que posteriormente passou a ser denominado de USMCA, a gente vai entender como foi esse processo, tá? Vamos entender também quais são os países que compõem o NAFTA, né, que mudou de nome, conforme eu já falei para vocês. A gente vai entender também quais são os principais objetivos, quais são os principais acordos estabelecidos entre os membros do antigo NAFTA, certo? Bem, a gente também vai falar um pouco sobre o Mercosul, que é o bloco econômico aqui da América do Sul, que envolve ali as principais economias da América do Sul. A gente vai entender quando esse bloco econômico ele vai surgir, vamos entender também quais são os países que são considerados ali estados-partes do Mercosul, vamos entender também quais são os países que são associados ali ao bloco econômico Mercosul, e a gente vai tratar da situação da Venezuela e da situação da Bolívia também, para verificar como é que está o status desses dois países no bloco econômico Mercosul. E a gente vai falar também sobre a ALCA, que foi uma tentativa de se criar um bloco econômico para que a gente tivesse aqui no continente americano como um todo, certo? A formação de uma zona de livre comércio. A gente vai verificar que houve uma tentativa de formar esse bloco econômico envolvendo todos os países do continente americano, com a exceção de Cuba, eu vou explicar por que no decorrer dessa aula, e a gente vai ver também que não deu certo a formação da ALCA por diversas razões, que eu também irei explicar conforme a gente for explanando o conteúdo desta aula, certo? Temos muitas coisas para a gente observar, mas a gente vai por etapas. E, primeiramente, eu quero falar um pouco com vocês sobre o NAFTA, certo? Acompanhe aqui comigo. Bem, o NAFTA, como eu já falei para vocês, ele mudou de nome, certo? Na atualidade, ele se chama USMCA, certo? E por que o senhor continua falando NAFTA? Porque durante muito tempo, né, ele foi nomeado dessa forma. Então a gente vai entender como ele era, né, como foi o NAFTA, e a gente vai ver esse momento de mudança. De nomenclatura e também de acordo, né, de tratados assinados ali entre Estados Unidos, Canadá e México, que são os países que compõem o antigo NAFTA, hoje denominado de USMCA, certo? Bem, o que é ali o NAFTA, né? O NAFTA é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, como eu já falei para vocês, envolvendo aqui esses três países que estão no nosso mapa. O Canadá mais o norte, certo? Os Estados Unidos aqui e o México lá embaixo. Então, esses países aqui, esses três países, compõem o que nós chamamos de NAFTA, que passou a ser nomeado, né, denominado de USMCA a partir do ano de 2020, certo? Dando continuidade, a gente observa também que o NAFTA, de uma forma geral, ele é um acordo econômico e comercial entre esses três países. E é importante que vocês tenham isso em mente, certo? O NAFTA, com esse nome, certo, ele foi criado em 1º de janeiro de 1994. Desde então, a gente tem essa livre circulação, né, ou a construção dessa livre circulação de pessoas, não, tá? De mercadorias em especial, de serviço e de capital. Inclusive, a circulação de pessoas é um ponto de crítica aqui no NAFTA, porque, obviamente, o México aqui é o país mais pobre, né? A gente tem o Canadá, que é um país desenvolvido, uma das maiores economias do mundo. A gente tem os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, certo? E temos o México, que é um país
subdesenvolvido, né, em desenvolvimento, com uma realidade parecida com a do Brasil. Então, países como os Estados Unidos e o Canadá, obviamente, eles querem as vantagens econômicas, mas eles não querem a migração, né? Eles não querem fluxos migratórios de pessoas, por exemplo, do México para os Estados Unidos ou para o Canadá, por exemplo, né? Então, eles não querem essa livre circulação ali de pessoas. Portanto, dentro do NAFTA, a gente tem ali a livre circulação de mercadorias, de serviços, tá? Capital, mas não de pessoas, certo? Não dá para você fazer essa migração, por exemplo, do México de forma livre, né? Você consegue migrar seguindo os trâmites normais ali dos processos de migração para os países que os Estados Unidos exigem visto, tá? Então você não tem essa facilidade de circular ali pessoas, certo? Bem, feito esse esclarecimento, a gente vai tratar a partir desse momento sobre os objetivos do NAFTA, né? Por que esses países decidiram se juntar e criar esse bloco econômico, o NAFTA, certo? Acompanhe aqui comigo quais foram esses objetivos. Na realidade, quais são esses objetivos? Primeiro objetivo, tá, turma? Eliminar barreiras alfandegárias, impostos de importação de bens de mercadorias. E aí eu queria esclarecer um ponto para vocês, certo? Primeiro ponto, o que são essas barreiras alfandegárias, né? As barreiras alfandegárias são ali os impostos que os países eles cobram um do outro, certo? Para que a gente tenha uma certa dificuldade da entrada de mercadorias que são produzidas em um outro país. Então, por exemplo, o Brasil, ele cobra, supostamente, tá? 40% de imposto sobre os produtos que são produzidos vamos supor, no México, certo? O Brasil faz isso, cobra esses impostos, essas tarifas alfandegárias ali, para proteger o nosso comércio, certo? A nossa indústria local. Por quê? Porque se os produtos produzidos fora do Brasil são mais baratos e chegam aqui mais baratos, isso vai fazer com que a gente, consumidor, escolha o produto mais barato, né? Se o produto mais barato veio de outro país, de fora, ele não gerou riqueza dentro do nosso território. Então, ele não gerou postos de trabalho, não gerou renda, o governo não arrecadou tanto assim. Então, os governos criam essas barreiras alfandegárias, né? Que é uma espécie de proteção ali das suas economias, certo? E por que isso é importante? Para garantir ali o desenvolvimento industrial nacional dentro do território. E quando a gente tem a formação dos blocos econômicos ali, quando os países se unem para formar os blocos econômicos, a ideia é que a gente tenha a eliminação, a redução e, posteriormente, a eliminação dessas barreiras alfandegárias. Tudo bem? Bem, dando continuidade, vamos lá a mais um objetivo do NAFTA. Facilitar o trânsito de produtos e serviços entre os países participantes do acordo. Então, a ideia, turma, é a gente facilitar a circulação de mercadorias, a circulação de capital, a circulação de serviços de uma forma geral, certo? Promover condições para ter um ambiente de competição equilibrada, o que não acontece muito no NAFTA, tá? Nessa relação, nesse acordo econômico que é o NAFTA, os Estados Unidos têm algumas vantagens em relação, por exemplo, ao México, que seria uma espécie de elo fraco ali dos países que compõem o NAFTA, né? Por ser ali um país de economia emergente, em desenvolvimento, certo? Bem, outro ponto, ampliar as oportunidades de investimentos dentro dos países e entre os países que participam ali desse acordo. Então, a ideia é cada vez mais investir nesses países para que eles consigam ali o desenvolvimento, certo? Bem, outro ponto, oferecer proteção efetiva e adequada e garantir os direitos à propriedade intelectual e à produção científica também. Então, garantir essas questões dos direitos intelectuais, também dos direitos relacionados ali à produção científica de uma forma geral, certo? Bem, a partir desse momento, eu gostaria de caracterizar para vocês um pouco mais sobre esses países que compõem o NAFTA, que, mais uma vez, reforço, na atualidade se chama o SMCA.
certo? Vou começar com o Canadá e tenho já aqui uma bela imagem da cidade de Toronto, conforme vocês podem observar aqui. O Canadá é um país lindo, tanto do ponto de vista das paisagens naturais, né? E também é um país que tem cidades bem emblemáticas, como é o caso, por exemplo, de Toronto, certo? E professor, quem é esse país chamado Canadá? O Canadá, ele é um país rico, desenvolvido, tá certo? E ele possui ali, a população, na realidade, possui ali um padrão de vida muito elevado, o que significa dizer que as pessoas ali, elas vivem bem, elas têm acesso à renda, têm acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade, saneamento básico, segurança, aquilo que falta, muitas das vezes, nos países emergentes como o Brasil, certo? Além disso, o crescimento demográfico lá no Canadá, ele não é tão alto, tá? O crescimento vegetativo, né, ele é baixo, mas isso é comum nas populações das nações desenvolvidas. Elas não crescem tanto, essas populações, como crescem, por exemplo, em nações mais pobres ou emergentes, certo? Bem, o PIB do Canadá, quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, é pequeno. 10% do PIB dos Estados Unidos, né? Parece pequeno, né? Mas a gente não pode esquecer que o Canadá figura ali entre as 10 maiores economias do mundo, certo? E essa grandeza econômica vem da vasta existência de recursos naturais. O Canadá ele é muito rico em recursos naturais de uma forma geral. Petróleo, minérios, certo? E outras atividades econômicas que estão ali, como indústria, pecuária, dentre outros. Lembrando que a pecuária e a agricultura, em especial, ela é feita mais no sul do Canadá, que é a região ali que tem um clima mais favorável, já que do centro para o norte, as temperaturas são baixas, e no norte e extremo norte do Canadá, a gente já tem ali o clima subpolar e o clima polar também, certo? Bem, então esse é o Canadá, país que integra ali o NAFTA atual, o USMCA. Vamos falar de um outro país, que é o oposto do Canadá, certo? E esse país é o México. O México, ele é um país que a gente pode compará-lo mais com o Brasil, né? Então, é uma economia emergente, a economia desse país ela está em processo de desenvolvimento, né? Um país ainda considerado em desenvolvimento, certo? Mas é uma economia forte e muito grande. E é o elo fraco, por assim dizer, dessas relações econômicas estabelecidas dentro do NAFTA. Então, o Canadá e os Estados Unidos são países mais desenvolvidos, com uma indústria mais competitiva, mais coesa, certo? E isso para o México não é muito bom. Além disso, dentro dessas relações econômicas que se desenvolvem dentro do NAFTA, a gente tem ali o México com um papel basicamente de fornecer ali produtos para os Estados Unidos em especial, oriundos da atividade de agricultura, da atividade de pecuária, mineração, por exemplo. E isso é um ponto ruim, porque esses produtos eles têm menos valor agregado, né? Eles custam menos. E aí o México ainda precisa importar os bens industrializados, que normalmente vêm dos Estados Unidos. Então, nessa relação comercial, o México ele tem desvantagens. Além disso, os produtos, né, vindo dos Estados Unidos, às vezes conseguem ter preços mais competitivos também. E a gente tem algumas empresas estadunidenses que instalam ali filiais nas regiões de fronteira, na fronteira entre os dois países, por assim dizer. E essas empresas vão para lá para aproveitar a mão de obra barata lá do México, né? Esse é um ponto importante, os impostos mais em conta e, às vezes, leis ambientais mais flexíveis também, certo? Bem, a gente vai prosseguir um pouco essa aula e a gente vai tratar como essas relações entre, em especial, os Estados Unidos e o México, especialmente, elas são bem desiguais. A gente vai entender um pouco como é que isso funciona. Acompanhe aqui comigo. Bem, como eu falei para vocês, a relação econômica dentro do NAFTA entre os Estados Unidos e o México, né, é um pouco assim mais favorável para os Estados Unidos. Ele adquire basicamente matérias-primas e mercadorias de custo mais baixo do México, tá? E vende produtos industrializados, né, produzidos em territórios ali mexicano, certo? Outro ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês é que a gente teve essa mudança, né, de nome. O NAFTA, ele deixou de ser NAFTA em um determinado momento e passou a se chamar
USMCA, certo? Bem, isso aconteceu quando Estados Unidos, México e Canadá assinaram em novembro de 2018 um acordo que mudou ali o nome, não só mudou o nome, tá? A gente vai ver que alterou outras questões também, mas mudou o nome de NAFTA para o USMCA. Não esqueça o seguinte, esse acordo, né, esse novo acordo, ele foi assinado no ano de 2018, mas ele só passou a vigorar no ano de 2020, tá bom? Então é a partir de 2020 que a gente deixa de chamar o NAFTA de NAFTA e ele passa a se chamar o USMCA, certo? E aí a gente teve aqui alguns pontos que são interessantes para a gente analisar em relação a essa mudança, que não é só de nome, não mudou só o nome de NAFTA para o USMCA. Temos mudanças aqui significativas. Os países, eles modernizaram esse tratado comercial para o século XXI, né, para entender as demandas desse século que a gente está vivendo. Então, eles criaram ali um mercado mais livre, né, com um comércio mais justo e o fortalecimento do crescimento econômico na região onde esses três países estão inseridos, né? E esse novo acordo, né, além da mudança de nome, conforme eu já falei para vocês, ele prevê também regras de origem mais rigorosas para fabricantes de automóveis, transferir também parte da produção industrial do México para Estados Unidos e também para o Canadá, certo? O Canadá ampliará o acesso dos Estados Unidos ao seu mercado de laticínio. Laticínios são basicamente aqueles produtos derivados ali do leite de uma forma geral, certo? E a previsão é que esse tratado, né, esse novo tratado, dure ali até 2034. Na realidade, turma, é mais ou menos assim. Em 2034, eles vão novamente sentar, se reunir para verificar se eles continuam com esse tratado, com esse acordo, se eles vão modificar alguma coisa, é uma espécie ali de revisitar, né? Eles vão revisitar esse acordo que eles assinaram, certo? Bem, agora que a gente já caracterizou bastante o USMCA, o antigo NAFTA, né? Nós vamos tratar especificamente de um outro bloco econômico, muito importante aqui na América do Sul. E esse bloco econômico é especialmente importante para nós aqui no Brasil, já que o Brasil faz parte, compõe este bloco econômico, certo? Eu estou falando do Mercosul, o Mercado Comum do Sul. A gente vai entender quando esse bloco econômico ele vai surgir, quais são os países fundadores e quais também os propósitos de criação do Mercosul, do chamado Mercado Comum do Sul. Acompanhe aqui comigo algumas características sobre esse importante bloco econômico que conecta, que intensifica a ligação das economias sul-americanas. Vamos lá. Bem, como eu já falei para vocês, a sigla Mercosul significa Mercado Comum do Sul. É um bloco econômico que integra ali as economias sul-americanas. Foi criado no ano de 1991, a partir da assinatura do Tratado de Assunção, que deu origem, né, que criou o Mercosul. Aqui nós temos a bandeira do Mercosul, inclusive o passaporte aqui do nosso país, do Brasil, apesar de eles terem mudado algumas coisas nos anos próximos, recentemente, né, de uma forma geral, a capa do passaporte do Brasil, do nosso passaporte, tem lá a bandeira do Mercosul, tá certo? Bem, o Mercosul, ele busca ali garantir a livre circulação de bens, de serviços e fatores produtivos entre os países que compõem o Mercosul, certo? E de que forma o Mercosul faz isso? Eliminando ali as barreiras alfandegárias. E eu já falei para vocês quais são e o que são essas barreiras alfandegárias. São os impostos ali cobrados, né, os tributos cobrados pelos países para proteger a sua economia. E quando você cria um bloco econômico, os países que compõem esse bloco econômico, eles vão reduzindo e eliminando essas barreiras alfandegárias. Também, obviamente, visa ali a restrição não tarifária,
tarifária, perdão, tudo isso para facilitar a circulação de mercadorias, de serviços, de capital, e no caso do Mercosul, diferente do NAFTA, a circulação também de pessoas, certo? Bem, eu tenho um mapa aqui da América do Sul, pegou um pouquinho ali a América Central, né? Mas basicamente eu quero que vocês foquem aqui na América do Sul, que mostra aqui os países que compõem o Mercosul, de uma forma geral destacado aqui, né? E a gente vai entender um pouco como isso funciona e quais os países integram ali o Mercosul de fato, né? Bem, fazem parte do Mercosul Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai. Vou fazer um parêntese aqui. Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil são os membros fundadores, tá? Então foram esses países aqui que fundaram o Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Posteriormente, entraram outros países. A Venezuela no ano de 2012, embora ela esteja suspensa, eu vou explicar melhor para vocês, e a Bolívia no ano de 2023. Professor, e esses outros países, tipo a Colômbia, tipo o Peru, o Chile, a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa? Olha, todos os países que compõem, que fazem parte, que estão na América do Sul, de uma forma direta ou indireta, eles fazem parte do Mercosul, certo? Então, de uma forma direta ou indireta, todos os países da América do Sul fazem parte do Mercosul. Sendo que são estados partes, né? O Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, a Bolívia, que entrou em 2023, e a Venezuela, que está suspensa. Os outros países são associados: o Chile, a Colômbia, o Equador, Suriname, a Guiana. A exceção é a Guiana Francesa, que fica ali na fronteira com o Amapá. Mas é importante destacar que a Guiana Francesa, ela não é um país independente, tá? A Guiana Francesa é um território ultramar da França, é um departamento ultramar da França. Portanto, a Guiana Francesa faz parte lá da França, por isso ela faz parte do Mercosul. Se faz parte da França, se é território francês, ela faz parte de um outro bloco econômico, a União Europeia, certo? Então a gente pode afirmar que de uma forma direta e indireta, né, através dos membros associados, todos os países da América do Sul fazem parte do Mercosul. A exceção é a Guiana Francesa, que não é um país independente, né? É território ultramar da França, certo? Dando continuidade, a gente observa que a gente tem alguns pontos importantes aqui e recentes que envolvem o Mercosul. A gente tem a entrada da Bolívia no bloco no ano de 2023. O Brasil foi o último parlamento a aprovar a entrada da Bolívia no ano de 2023, né, para o Mercosul. E oficialmente, tá? A Bolívia está lá no site do Mercosul como um estado parte do Mercosul, certo? Então hoje ela não é mais um membro associado, como foi durante muito tempo. Ela passou a ser um estado parte do Mercosul, como a gente costuma falar. E aí a gente tem a situação da Venezuela, que se encontra suspensa. Agora entendam, suspensão não é igual a expulsão. Ela não foi expulsa, ela está suspensa porque não cumpriu aquilo que está previsto nos acordos de adesão ao Mercosul. E o que foi que a Venezuela ela aprontou? Primeira suspensão da Venezuela, 2016. Quando a Venezuela não cumpriu ali com suas obrigações políticas para com o Mercosul. Segunda suspensão da Venezuela, ano de 2017, quando ela deixou de observar, ela deixou de ter um Estado democrático de direito, né? E é uma exigência do Mercosul que esse país tenha ali a democracia plena dentro do seu território, de acordo com o artigo 5º do Protocolo de Ushuaia, que diz que é necessário, para fazer parte do Mercosul, que esse país tenha ali o Estado Democrático de Direito instalado. Inclusive, eu tenho aqui a informação do próprio site do Mercosul, que a gente é assim, a gente fala e prova, né? Aquilo que está acontecendo ali no mundo da política e da economia de uma forma geral. Então, no site do Mercosul tem o seguinte:
A República Bolivariana da Venezuela se encontra suspensa de todos os direitos e obrigações inerentes à sua condição de Estado parte do Mercosul, em conformidade com o disposto no segundo parágrafo do artigo 5º, tá certo? Se caso eu tenha dito parágrafo 5º, é artigo 5º, tá? Do protocolo de Ushuaia. Professor, quando isso vai terminar? Quando o Estado Democrático de Direito for reestabelecido na Venezuela e quando ela cumprir com aquilo que está previsto dentro dos acordos que ela assinou para fazer parte do Mercosul, certo? Atualmente, o Mercosul é um bloco econômico que se encontra na seguinte etapa de desenvolvimento do bloco econômico. União aduaneira, certo? Um bloco econômico ele tem etapas de integração. A gente tem a zona de livre comércio, a gente tem ali a União aduaneira, temos o mercado comum, temos a União política e monetária. Professor, mas o Mercosul não é o mercado comum do Sul? É só no nome, tá? Do ponto de vista prático, a etapa de desenvolvimento do bloco econômico, de um bloco econômico que o Mercosul se encontra, é a União aduaneira. E uma característica da União aduaneira é a criação da Tarifa Externa Comum, a TEC, que é quando os países que compõem o bloco econômico, eles criam ali uma tarifa comum para os produtos que estão vindo fora do bloco econômico, basicamente, certo? Bem, essas são as principais características do Mercosul e agora eu queria tratar com vocês da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas, certo? Ela não chegou a existir do ponto de vista efetivo, prático, né? Mas seria ali um bloco econômico, tá? E um bloco econômico envolvendo todo o continente americano, América anglo-saxônica, América Latina, caso vocês estejam pensando na regionalização do continente americano, aquela que divide a América do Norte, Central e do Sul, enfim, todos os países. Uma exceção, sempre tem a exceção, né? Cuba, que não faria parte da área de livre comércio das Américas, né? A gente vai entender um pouco o que foi essa tentativa de formar a ALCA e também por que não deu muito certo. Acompanhe aqui comigo. Bem, como eu falei para vocês, a ALCA, que significa Área de Livre Comércio das Américas, foi uma tentativa de integrar o continente americano, né? Criar uma zona de livre comércio dentro de todo o continente americano. Ele não foi criado, tá? Esse bloco econômico ele foi debatido, né? Embora ele não tenha de fato existido, né? Os países não tenham aceitado, desde a década de 90, tá bom? O bloco ele visava ali a integração comercial do continente sob a liderança, é claro, do país mais poderoso do mundo e, obviamente, do continente americano também, Estados Unidos, certo? Bem, esse grande bloco econômico ele seria integrado ali por nações da América, com exceção somente de Cuba. Por quê, professor? Não esqueçam que durante a Guerra Fria, Cuba foi um fiel aliado, né, dos soviéticos, rivais dos Estados Unidos, certo? E os Estados Unidos até hoje não têm uma boa relação com Cuba. Por conta disso, eles excluíram Cuba de fazer parte ali da ALCA, até porque Cuba ainda sofre várias sanções impostas principalmente pelos Estados Unidos. Então, essas divergências ideológicas impediram a entrada de Cuba ali. Aí a gente tem um mapinha, né? Olha só, todos os países do continente americano e o que está de vermelho aqui na região do Caribe é Cuba, que não iria participar ali da ALCA, certo? Professor, a ALCA aconteceu de fato? Não chegou a acontecer, certo? E aí a gente precisa entender um pouco o porquê disso, né? Ela visava ali estabelecer uma zona de livre comércio no continente americano. As tarifas alfandegárias, elas seriam ali reduzidas ali aos poucos, de forma processual, sendo eliminadas ali devagar, tendo assim a livre circulação de mercadorias, capitais e serviços. Mas é claro que os Estados Unidos não ia querer, né, os latinos entrando lá no seu território. Então, nós não teríamos, dentro da ALCA, a livre circulação de pessoas, só de mercadorias, capitais e também de serviços, certo? Que é o que está destacado aqui no próximo tópico. Tudo bem? Bem, grande parte da população latino-americana foi contrária à formação
da ALCA. Professor, por que países como o Brasil, a Argentina, não quiseram participar da ALCA? Olha, a ALCA ela ia favorecer os Estados Unidos em especial, certo? E não os países latino-americanos. Como os Estados Unidos têm uma indústria mais competitiva, né, isso poderia levar ali a um certo desgaste da indústria de países como o Brasil, por exemplo, certo? A Argentina também. Então, os países começaram a se posicionar de forma contrária, porque para os países da América Latina, a ALCA ela não seria tão vantajosa. E aí, as negociações esfriaram. E a ideia de ter uma zona de livre comércio aqui no continente americano ela deixou de existir e o Brasil foi o país que puxou, que disse, não, nós não vamos aceitar a ALCA do jeito que está sendo proposta. Se vocês não vão mudar, a gente desiste de fazer parte desse projeto. E aí a ALCA nunca, de fato, chegou a sair do papel, do ponto de vista do debate, por assim dizer. Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.